Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar agora falando de uma coisa que é muito importante, que é o ciclo celular, certo? Então, do ciclo celular, a gente tem que entender que ele está composto por 3 etapas, né? O ciclo celular, assim, quando a gente estiver falando da interfase. A interfase ela é composta por G1, S e G2. Lembrar que G1 a gente está vindo de uma célula somática, né? Então, é uma célula que ela está carregando 2 Ns, 2 Cs. Depois a gente vai para a fase S, que ela vai ter outro valor, 2Ns, 4Cs, e G2 tem 2Ns, 4Cs. O que a gente precisa entender primeiro? Que vão haver eventos importantes que vão ocorrer em cada uma dessas fases. Por exemplo, na fase G1 é onde ocorre o maior crescimento celular, ou seja, a célula vai se preparar para poder se dividir depois lá no futuro. Na fase S, eu tenho 3 eventos principais que acontecem. Eu tenho a duplicação do ADN, e é tão somente por isso que eu tenho agora, em vez de eu ter 2 Cs, agora eu tenho 4 Cs, que lembre que C, esse C significa cromatina, e a gente sabe que cromatina é ADN mais histona, certo? Então, se eu estou falando que eu dupliquei ADN, então eu vou duplicar o meu valor que está ali com C. Então, o dobro de 2 é 4. Então, eu tenho 2 Ns, 4 Cs. A duplicação dos centríolos e a síntese de estonas, porque a gente já falou que, por exemplo, se eu vou duplicar ADN, eu vou precisar de uma estona. Qual é o papel da estona? A estona é uma proteína que ela brinda estabilidade para o ADN, certo? E aí eu tenho a fase G2, que acontece? Aqui vai acontecer o início da condensação da cromatina, e pronto, isso aí é o que acontece na fase G2, certo? Então, aqui embaixo a gente tem bem visível o que certo? Pronto. Aqui a gente continua falando da intérfase e do ciclo celular como um todo. Agora a gente incluindo a mitose, porque a gente tem que saber qual é a finalidade dos checkpoints e quais são os sítios, né? Então, primeiro, os checkpoints eles são lugares onde a gente vai fazer verificação, são pontos de verificação. Então, a gente tem 3 checkpoints, né, no ciclo celular. Primeiro checkpoint a gente tem no final de G1, que é para ter certeza que eu vou ter todos os elementos que eu preciso para poder duplicar o ADN, e as organelas estão funcionando se elas estão funcionando de maneira adequada. Porque se tiver qualquer problema, se não tiver elementos suficientes para poder continuar o ciclo, ela vai sofrer uma apoptose. Ela vai sofrer uma apoptose, que é a morte celular programada ou suicídio celular. Ela vai dizer, não, você não serve, você não vai duplicar, você vai morrer, certo? Na fase S não tem checkpoint nenhum, porque a célula está muito preocupada em duplicar o ADN, então ela tá consumindo toda a atenção dela para isso. Lembrar que quem faz a regulação da apoptose é a proteína P53, a proteína moduladora P53, e depois na fase G2 a gente vai ter, já continuando, né, vai ter o controle do ADN, ele vai verificar a proteína P53 se o ADN foi duplicado de maneira correta, e depois eu vou ter outro checkpoint, terceiro checkpoint, vai ser para controlar se eu tenho o número adequado de cromossomos na mitose, certo? Bom, é aqui que acontece o checkpoint. Então, eu tenho um checkpoint em G1, um checkpoint em G2 e o terceiro checkpoint em G3. Aqui, continuando para a gente falar, né, da questão do ciclo celular, agora a gente vai falar das diferenças da mitose e da meiose, certo? Então, pronto. Aqui o que eu preciso saber é o seguinte, primeiro, quais são as células implicadas na mitose? São células somáticas. Na meiose são células sexuais. O número de divisões celulares na mitose é uma divisão só. Na meiose são 2. O que acontece na anafase, na mitose? Ocorre a separação das cromátides hermanas, enquanto que na meiose, como tem 2 divisões, então eu tenho na primeira divisão, que é a anáfase 1, meiose 1, eu tenho a separação dos cromossomas homólogos. E na anafase 2, meiose 2, eu vou ter a separação dos cromátides hermanas. Não ocorre crossing over na mitose e ocorre crossing over na meiose, tá? Que só pode acontecer entre 2 cromossomos homólogos. Na mitose a duração é curta, na meiose a duração é larga. O resultado final da mitose é a criação de 2 células irras com a informação genética idêntica da madre. E na meiose, o resultado final da meiose é o quê? 4 células irras geneticamente distintas com a metade da informação genética, certo?
Então, pronto. A finalidade da mitose é o quê? Crescimento e renovação celular. Enquanto que a finalidade da meiose é o quê? Continuidade da espécie e aumento da variabilidade genética. Agora a gente vai ver os passos que eu tenho na mitose. Então, quais são os principais eventos que eu tenho na mitose, na profase? Eu tenho que, primeiro, eu continuo, porque eu estou vindo da fase G2, que eu tinha 2Ns4Cs, continuo com 2Ns4Cs. Então, agora, vai ocorrer o quê? A desaparição progressiva nucleolar pelo consumo do ARN ribossomal, sem reposição. Eu tenho uma migração dos centríolos para os polos, eu tenho uma formação do uso mitótico, e as cromátides hermanas continuam se condensando, porque esse era o evento que acontecia lá em G2. Em G2, o evento principal de G2 era que começava a condensação dos cromossomos, certo? E aqui ela continua se condensando. Na mitose, na pró-metafase, que eu tenho esse estágio pró-metafase, ou seja, um estágio intermediário entre a profase e a metafase, a pró-metafase, continuo tendo 2Ns4Cs. Aqui vai ter a desaparição da envoltura nuclear, que a gente vai chamar de cariolísis. A lâmina nuclear, ela se desarma e vai liberando as fibras de cromatina que estão unidas nela, certo? Ou seja, vou ter a exposição do material genético. E as cromátides hermanas continuam se condensando, certo? Esses aqui são os eventos da pró-metafase, que continua 2Ns4Cs. Agora, na mitose, o que acontece? Agora eu tenho, continuo mantendo 2Ns4Cs. Aqui a cromatina ela vai alcançar o máximo grau de condensação, as cromátides, e as cromátides hermanas vão estar dispostas no equador da célula. A gente também percebe que as fibras do uso acromático começam a se ligar nos centrômeros. E esse evento é um evento visível que a gente pode ver no microscópio óptico e pode realizar o cariótipo, certo? É um evento visível ao microscópio óptico e é o momento escolhido para fazer o cariotipo. Dentro das principais eventos da anáfase, eu sempre falo que a ANA separa, né? A ANA separa. Então, a separação das cromátides hermanas, a gente tem a migração dos cromátides hermanas para os polos e ocorre o encurtamento das fibras do uso acromático. E aqui a gente vai ver um momento que a célula tem o dobro da quantidade de cromossomas, né? Porque agora ela começa a figurar com 4Ns, 4Cs. Esse N significa o número de cromossomos que eu tenho. Quando eu tinha 2Ns, eu tinha 46 cromossomos, certo? Agora eu tenho 96. 96 não, 92. 92? 92. 92. Certo? Então, é isso aí. 92 cromossomos, que eu tenho a quantidade dobrada. Certo? Pronto. Agora, na mitose, eu tenho a telofase. Telofase, continuo mantendo 4Ns, 4Cs. Aqui eu vou ter uma cariogênese, que é a reorganização, a reaparição da envoltura nuclear e dos nucleolos. Eu tenho a desaparição das fibras do uso acromático. Eu tenho a descondensação das cromátides hermanas e eu tenho a aparição do surco de segmentação, que é acompanhado da citocinese, que é o movimento celular para poder fazer a divisão da célula, certo? Então, isso é citocinese. Uma vez que a gente viu todos os eventos da mitose, agora a gente vai ver os eventos da meiose. Então, na meiose, o que a gente precisa saber? Então, meiose 1, eu tenho uma meiose 1 e uma meiose 2. A finalidade da meiose 1 ela é reduzir o número de cromossomos. Então, por exemplo, assim, ela começa lá no início, 2Ns4Cs, e ela termina um N2Cs. Ou seja, o que aconteceu? A gente começou com 46 cromossomos e vai terminar a meiose 1 com 23 cromossomos. Depois, na meiose 2, a gente volta a dividir, só que a gente vai dividir agora para quê? A gente vai dividir para dividir o número de células que eu tenho, porque lá em cima eu fiquei na meiose 1 reducional. Eu fiquei com o quê? Eu fiquei com 23, eu fiquei com 2 células de 23 cromossomos. E agora essas 2 células eu vou dividir elas de novo, mas vou manter a quantidade de cromossomos. Por isso que eu digo que eu tenho uma meiose 2 equacional, por quê? Porque ela está cuidando do aspecto de aumentar a quantidade. Tá? Ela está aumentando o número. Ela é equacional porque ela mantém o 23 cromossomos nas 4. E vai terminar com 4 células diferentes entre si. Então, quais são os eventos que acontecem na meiose 1 reducional, na meiose 1 profase 1? Então, eu tenho cariolise, tenho crossing over e eu tenho a condensação dos cromossomos. Eu tenho um número que vai ser 2Ns4Cs.
Na metafase 1, meiose 1, eu tenho a formação da placa equatorial, eu tenho os cromossomos pareados e bem condensados, e eu tenho o que mais? Eu tenho aqui uma coisa que é muito importante, eu tenho na metafase 1, meiose 1, eu tenho 2Ns, 4Cs. Na fase 1, meiose 1, eu vou ter o quê? Continuo tendo 2Ns, 4Cs e eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Quando eu tiver na telofase 1, meiose 1, eu vou ter 1N, 2Cs, que é o que eu vou terminar na primeira meiose, e eu vou ter a reaparição do nucleolo, reaparição da membrana nuclear e descondensação dos cromossomos, certo? Pronto. E aí a gente entra, daí, esse valor de 1N, 2Cs, eu vou ter ele em conta para quando eu começar a profase 2. Eu vou começar justamente com a quantidade que terminou na telofase 1. Então, na telofase 2, eu tenho 1N2Cs, eu tenho cariolises, não ocorre crossing over, que já ocorreu na meiose 1, profase 1. Na meiose 2, metafase 2, eu tenho a formação da placa equatorial, as cromátides hermanas com alcanço alto grau de condensação. Na meiose 2, anáfase 2, eu tenho a separação dos cromátides hermanos. Aqui vocês percebem que a gente começou na profase 2, meiose 2, 1N, 2Cs. Na meiose 2, metafase 2, a gente tem 1N, 2Cs. E agora na fase 2, meiose 2, a gente tem 2Ns, 2Cs. E ocorre a separação dos cromátides hermanos. Quando a gente entra em telofase 2, quando a gente entra na telofase 2, meiose 2, a gente tem a reaparição do nucleolo, a reaparição da membrana nuclear e a descondensação dos cromátides. Então, o que acontece aqui? A gente tem a formação de 4 células irras totalmente diferentes entre si, com 23 cromossomos no seu material genético. Aqui, só para deixar claro o que é, que a gente fica falando de crossing over, é o que? É quando ocorre entre os cromossomos homólogos, eles se apareiam num ponto a ponto e eles vão acabar intercambiando porções de informação genética entre si, certo? Então, para evitar falar aquele famoso trocar perninha, certo? Todo mundo, a maioria das pessoas, o crossing over é aquele que troca a perninha. Então, não, a gente tenta ser o mais técnico possível. O objetivo do crossing over ele é promover a variabilidade genética e ele vai ocorrer na profase 1 da meiose 1, certo? Bom, fim. Isso aí é a parte da divisão celular. Pode cortar, Ricardo.